Então, bom dia a todos. Pouco teria a acrescentar diante de falas tão bonitas. Acho que o tema da paciência é realmente algo que nos suscita aprendizado e construção, como todos disseram. Aqui eu queria deixar uma mensagem voltada à paciência como preservação psíquica da saúde, da saúde emocional, da saúde mental, porque a calma perante as tribulações da vida, ela colabora para o nosso equilíbrio e nos dá clareza e lucidez para que a gente possa agir com discernimento. Quando nós somos acometidos pela cólera, em geral nós transformamos um minuto, que poderia ser um minuto de prece, um minuto de meditação, um minuto de respiração, em um minuto, por exemplo, em que a gente se desvaira e pode cometer um ato de que a gente vai se arrepender amargamente. A falta da paciência também deturpa a visão e a gente passa a entender, por exemplo, a resistência pacífica como desistência à luta. Mas como bem foi dito aqui, a paciência é essa obstinação que vai sendo construída ao longo do tempo, com base na nossa própria perseverança. E como não recordar do apóstolo Paulo, aquele que no início da sua carreira, digamos assim, é, utilizou a perseguição aos cristãos e mais tarde converteu toda a sua indignação em coragem moral para vencer a si mesmo. Paulo, que percebeu a grande ineficácia de ser um instrumento de rebeldia e começou a exercitar a paciência primeiro para consigo, e ao invés de deflagrar guerras e lutas contra o outro, passou a preferir fazer o bom combate para lograr aquilo a que aspirava. Talvez o melhor exemplo, né, o nosso modelo de paciência máxima seja o manso de Deus, o Cordeiro Divino enviado para nos dar uma proposição de nos tornarmos melhores. No Sermão da Montanha, no versículo 5, capítulo 5 de Mateus, Jesus vai dizer: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Uma interpretação espírita sobre esse versículo é que a terra a que o Cristo se referia não é exatamente essa configuração nossa, temporária, transitória, efêmera, mas a terra que o nosso Deus nos dará. A construção desse reino divino a que nós estamos convidados a colaborar e que começa no interior dos nossos corações com o desenvolvimento de cada virtude. No Espiritismo, a gente acaba olhando para as tribulações e aflições com mais esperança, porque como nós nos vemos como espíritos imortais, nós percebemos que as desavenças, as contrariedades, as animosidades, as incompreensões e até as perseguições, mesmo as gratuitas, mesmo aquelas que nós não nos achamos merecedores, a gente percebe isso apenas como condições transitórias da ignorância. E com isso, a gente consegue ter um pouco mais de convite à calma e à resignação. Há uma mensagem intitulada De um Espírito Amigo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a paciência. E num trechinho, esse bom espírito vai dizer: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória: a caridade de perdoarmos aqueles a que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A gente costuma dizer que essas pessoas que a gente encontra, que dizemos que nos fazem perder a paciência, são pessoas difíceis. Mas seria importante nós reflexionarmos. Se Jesus estivesse com elas, qual a qualidade que Jesus atribuiria a elas? Se ele realmente acreditaria que elas são difíceis? Ou se o trabalho é nosso, para exercitar a paciência em pontos que ela nos suscitam, esse desenvolvimento. Portanto, essas pessoas são os nossos melhores professores. Por intermédio de Deus, elas aparecem na nossa marcha para que a gente possa perceber o caminho evolutivo que a gente ainda precisa trilhar. Elas são instrumentos do nosso sofrer, não porque elas sejam más,
mas porque nós ainda precisamos desenvolver a habilidade de bem conviver com elas. E graças a Deus elas nos foram colocadas, porque a partir disso nós podemos reflexionar sobre essa caridade mais profunda, essa caridade moral que consiste em nos suportar uns aos outros, de nos respeitar mutuamente e de entender que nós somos todos filhos de Deus e que, portanto, herdeiros desse legado divino. Tenhamos paciência perante as tribulações da vida e muita esperança para a construção de tudo aquilo que nos resta alcançar. Muita paz a todos.